transmissão, né, com boa qualidade, ela depende de uma série de fatores, né? Computador, né? Conexão, né? Depende de uma série de coisas. Eu adaptei o espaço aqui que eu uso para fazer essas aulas, para poder ter né, uma possibilidade bacana aí, poder fazer vídeos aí que eu consiga passar uma boa mensagem para vocês, mas nem sempre dá para fazer do jeito que a gente gostaria, né? Eu gosto de fazer, talvez a live no YouTube fica uma coisa mais fácil ali, mas para fazer o negócio funcionar, realmente tem que ter um equipamento ali que esteja de acordo, né? Hoje o computador aqui está meio com sono, mas tudo bem, não tem problema. Então, pessoal, a gente está retomando aí essa nossa nova fase aí. Deixa eu levantar aqui um pouquinho a câmera aqui, que está um pouquinho baixinho. Isso. Retomando essa nova fase nossa aí de atividades remotas, né? Agora, depois de eles terem pensado aí durante um tempão aí sobre como poderiam ser conduzidas as coisas, né? E aí agora conseguiram entender lá, as coisas começaram a funcionar corretamente. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto, beleza. Então, vamos ter aí para frente avaliação, vamos ter algumas coisas aí. Então, o negócio, infelizmente, né, com essa questão de aula presencial aí, a gente não tem a possibilidade, então a gente vai ter que fazer adaptações. Tá? O meu ponto de vista é que eu vou tentar, vamos dizer assim, ser o mais bondoso, vamos dizer assim, nas avaliações, porque, vejam, é difícil para vocês, difícil para a gente, é um momento complicado para todo mundo, tá? E a minha missão primordial, né, é passar o conhecimento, né, atender na maioria vamos dizer, na integralidade ali da ementa, e eu tenho que tentar passar a mensagem de uma forma, né, que realmente vá dar uma bagagem para vocês aí e aplicar os conhecimentos aí para o futuro, tá? Então, o que eu pensei para a aula de hoje, tá? Visto que a gente agora vai ter esses encontros quinzenais, né? E aí a gente, infelizmente, não vai poder trabalhar tanto, que isso aí foi um acordo feito lá com todos os professores, né? Então, não vou ficar pensando em sobrecarregar vocês. Eu vou tentar ser cirúrgico ali, tá? Vou tentar ser cirúrgico no sentido de... Nossa, chegando um monte de solicitação aqui. No sentido de ofertar a vocês aquilo que vocês eventualmente vão usar na carreira de vocês aqui para frente, tá? Então, não vou entrar muito em teoria, muita coisa, eu vou realmente implementar mais a parte prática para que vocês tenham esse domínio aí e possam desenvolver para frente, tá? No mais, eu tenho esse compromisso com vocês aí da gente poder ter um desenrolar da disciplina de uma forma bem tranquila, bem sossegada, tá? Que vocês possam aproveitar o máximo que for possível para a gente poder ter um trabalho bacana, tá? E eu também já estou trabalhando na retaguarda aí para junto com aquela promessa que eu fiz para vocês lá no começo do curso, para a gente de fato trazer umas práticas do técnico de segurança do trabalho dentro do sistema que ele precisa utilizar no seu dia a dia, né? PPP, aqueles relatórios todos lá que se precisa fazer. Então, já estou conversando com a Paula, a gente já está produzindo a apresentação. Provavelmente ela que vai apresentar e vai mostrar para vocês como funcionam algumas coisas. Então, eu pretendo fazer essa aula de hoje aí um pouco focada aí no LibreOffice Calc, explorar um pouquinho mais das possibilidades que ele tem, fazer uma planilha um pouquinho mais rebuscada aqui, né? A gente explorar algumas coisas, né, do dia a dia. E no próximo encontro a gente falar um pouco mais do IMPES, que é de apresentação, para a gente tentar aí fazer alguns recursos bacanas. E logo depois a gente entrar nessa parte mais de internet, sistemas aí, tá?
Pena que eu estou no Meet aqui, que não me possibilita tanta coisa, mas eu vou tentar aí, né, fazer o melhor possível para a gente poder alcançar os objetivos aí, tá? Pessoal, de vez em quando eu vou dar uma parada, vou olhar aqui no WhatsApp, vou olhar as coisas aqui, como é que tá, né? Então, vou tentando dar o feedback para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me interromper aí no vídeo mesmo, falando, tá? Usando o chat, sem problema algum, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o LibreOffice Calc, né? Eu vou, assim, nesse encontro nosso, eu vou focar muito a parte prática, já meio que com tudo instalado, tudo funcionando, mas eu pretendo fazer um vídeo de instalação do LibreOffice, né? Caso alguém não tenha, de repente, visto aí, não conseguiu pegar, em algum momento eu vou fazer um vídeo e vou deixar disponibilizado lá para que vocês vejam no meu canal essas práticas aí que a gente eventualmente faria em sala de aula, tá? Então, eu vou tentar aí, né, apertar o tempo aí para a gente poder otimizar, né? A gente já começou meio com atraso aí, desculpe aí, tá? Prometo que na próxima a gente começa aí 17 horas certinho, mas sem problema nenhum, tá bom? Eu vou então botar no LibreOffice aqui, gente, e vou mostrar um recurso que eu coloquei aqui para a gente já se ambientar, tá? Então, boa noite a quem chegou agora, né? Desculpe aí, né? Mas tranquilo, a gente vai começar aí, tá bom? Vou botar apresentar a tela aqui, então já vou botar do LibreOffice aqui para a gente poder começar um pouquinho a falar sobre ele. LibreOffice Calc, né? Tá, vamos lá. Vocês tá abrindo aqui o LibreOffice Calc. Beleza. Vocês estão vendo o LibreOffice Calc aí ou estão vendo só a minha apresentação? Espera aí. Vocês veem LibreOffice Calc aí? Ah, legal, agora apareceu. Demorou, mas chega rápido. Legal. Show de bola. Obrigado, Alex. Então é o seguinte, ó. Gente, eu peguei uma... Beleza, obrigado, gente. Eu peguei uma ferramentinha aqui que... O que ela faz? Ela dá o zoom e permite com que eu digite alguma coisa no texto e desenhe. Então, volta e meia, nas nossas aulas, eu vou usar um recurso, por exemplo, assim, botei uma fórmula aqui, ó. Fórmula tal. Aí eu vou usar aqui o recursinho para poder dar esse zoom, tá? Para que vocês possam ver. Eu não sei se vocês conseguem ver, né? Vocês conseguiram ver o zoom aí que eu dei? Eu vou dar de novo aqui, ó. Apareceu o zoom ou não? Não? Fica tudo preto. Tá, deixa eu tentar. Fica preto, né? Pois é. Aí fica ruim porque eu não consigo destacar aqui a forma que eu quero fazer, mostrar para vocês no detalhe, tá? Espera aí. Eu vou compartilhar de uma outra forma, gente. Só um minutinho. Espera aí. Por isso que eu queria usar aquele outro software lá, que era melhor para trabalhar. Espera aí. Vamos lá. Tela inteira. Ah, maravilha. Ó. Que legal. Agora sim, gente. Vocês estão vendo o LibreOffice Calc aí, né? Vai aparecer aí. Isso, beleza. Vamos tentar de novo. Tá, vamos tentar de novo aqui, eu dar o zoom aqui, peraí. Peraí. Ô, maravilha, hein? Agora deu boa. Agora deu certo. Beleza. Agora deu certo. Show. Então, quando eu for escrever alguma fórmula aqui, eu vou então dar esse zoom,
Ó, fórmula tal. E aí eu vou tentar usar sempre esse expediente, tá, gente? Ó, tem a fórmula tal aqui, e aí eu posso digitar um texto, de repente, explicar, ó, né? Eu vou botar aqui, ó, esta fórmula faz tal coisa, tá? Para facilitar o nosso trabalho. Uma outra coisa é que ele permite, eu consigo desenhar alguma coisa na tela, né? Consigo destacar alguma coisa aqui na tela também. Então, para ajudar aí a gente se situar, tá bom? Beleza. Então, assim, gente, desculpa, a gente não vai conseguir repetir as práticas, né? Mas eu vou tentar fazer bem devagar junto com vocês para a gente poder simular aí uma situação real, tá? Qual é a situação real que a gente passa lá no IFC e pode servir para vocês aí, não exatamente a mesma coisa, tá? Mas os cálculos. Então, qual é a situação que a gente passa lá no IFC para poder saber se um aluno está aprovado ou reprovado? Por exemplo, tá? Eu vou botar no caso, né, da nossa disciplina, né? Nós temos aí o livro diário, né? Onde a gente coloca então as avaliações, né? E coloca o número de faltas. Então, eu vou fazer uma espécie de livro diário aqui, tá? Vou botar aqui, então, só o título aqui, livro diário, informática básica, primeira fase. Tá? Aí, ó, vou dar sempre o zoom, tá? Para melhorar aqui. Ó, escrevi ali. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ali, tá vendo ali deixa eu botar aqui o texto. Ó, célula selecionada. Ó, essa célula está selecionada e repara que tem um texto ali logo em cima, na caixinha ali do lado igual ali, tá? Tem um FX em cima da letra C, entre a C e D ali em cima. Livro diário, parará. Ali é a caixa onde você vai digitar o teu texto, né? Onde você vai fazer o preenchimento aí do conteúdo da tua célula, tá? Então, eu vou selecionar então essa célula e vou modificar, né? Eu não consigo agora apontar o mouse. Vocês vejam ali onde está escrito Liberation Sans ali e do lado 10, né? Ali é o tipo da fonte, é o tipo da letra que eu quero escolher para poder exibir o meu texto. Pode ter uma letra mais desenhada, uma letra mais formal, uma letra um pouco mais simples, né? Então a gente pode escolher o nosso gosto, tá? E o tamanho dela para que seja adequado aí ao documento que eu tô utilizando, tá? Como é uma planilha que a gente não tem muito, essa planilha vai ter muita formalidade sim, eu vou botar um tamanho razoável só para a gente poder enxergar legal, tá? Na tela cheia, sem zoom, tá? Então, eu selecionando ali essa célula, eu vou então clicar aqui em Liberation Sans e vou escolher a minha fonte, né, o meu tipo de letra. Geralmente, as fontes, né, mais utilizadas, principalmente para trabalhos acadêmicos e tal, eu já falei para vocês, é a Arial e a Times New Roman. Né? Então, aqui, ó, se a gente digitar aqui Times, ele começa a buscar o nome da fonte ali, Times New Roman, Times New Roman, vamos dizer assim, tá? Ou eu posso escrever aqui Arial. Opa, mais gente chegando. Arial, tá? Arial. Por que eu estou escrevendo? Porque já aparece direto aqui, né? Porque se eu for selecionar uma aqui, demora muito, ó, descendo, parará, não demora muito, né? Então, eu boto o nome da fonte ali direto. Mas você pode escolher, de acordo com o desenho da fonte aqui, você pode escolher uma fonte bacana, né? Tem essa Algerian aqui, que a letra da fonte ela é um pouco maior. Então, você pode escolher vários tipos aqui, um tipo handscript, que chama, né? Que é escrita à mão, né? Então, tem vários tipos aqui, tá? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou botar Arial, vou mudar o tamanho dela aqui. Vou botar o tamanho 20, tá? Para ficar um pouco maior.
Aí eu vou preencher então as colunas, né? Que é essa parte vertical aqui onde tem as letrinhas A, B, C, D, E, F, são as colunas. Eu vou botar então as colunas aqui com o título do dado que eu quero preencher, né? Então, eu vou botar aqui o primeiro dado, matrícula, botar o nome do aluno, matrícula, nome do aluno. Aí tem um monte de outras informações que a gente poderia colocar, gente, mas só para abreviar, para a gente não ficar muito preso, né, com coisas, né, que são mais formalidades, eu vou botar só esses dois dados aqui, né. Repare, quando eu for digitar aqui os dados aqui da matrícula, o nome do aluno, né, e repare que tem pouco espaço para digitar. Por exemplo, matrícula aqui, eu vou começar com 001, 002 para ficar mais fácil, tá? 001. Ele vai descartar os zeros da esquerda e vai botar um ali, né? Porque ele está tratando esse dado como número. Já mostra aqui a diferença que a gente pode mudar uma coisa da outra, né? Ele está tratando o número como um valor que pode ser calculado e não como um valor que pode ser apenas escrito e não pode ser calculado. Já mostra a diferença de uma coisa da outra. Vou botar aqui o nome do aluno, Fulano de Oliveira. Repara, pessoal, que aqui, ó, ali, ó, nome do aluno, né? A gente tem ali a limitação da coluna B, ela está apertada para colocar o nome do aluno. Então a gente pode aumentar a largura da coluna. Como? Né? É porque quando eu dou zoom, perco a função do mouse, tá, gente? Ele fica meio ruim aqui. Eu vou tentar chavear para ir melhorando. Quando você chega entre duas colunas, repara que tem uma setinha para um lado e para o outro. Quando você segura o botão esquerdo do mouse, né, você pressionando, você pode aumentar a largura da coluna para um lado aqui, ó, ou diminuir a largura da coluna, tá? Aumenta, diminui. Então, vou aumentar para um tamanho razoável para botar o nome das pessoas, tá? Tá aqui, ó. Aí já ampliei, já ficou aqui no esbarra no outro valor. Por que isso? Porque aqui, por exemplo, se eu tiver aqui, imagina que é no curso subsequente, esse diário aqui, tá? Então, vou ter lá, avaliação 1. Por exemplo, o cara tirou, sei lá, 8,5. Se eu tenho essa coluna muito apertada, como estava antes, por exemplo, ó, o nome dele fica ocultado, né? Então é interessante a gente botar esse dado aqui de uma forma mais disposta, né? Como a fonte está muito pequenininha, pessoal, a gente pode fazer assim, ó, tá? Para poupar trabalho, eu vou passar alguns macetes aí. Para poupar trabalho da gente, a gente pode fazer o seguinte: quando a gente sabe que todos os dados da coluna, né, ele vai ter o mesmo tamanho de fonte e o mesmo tipo de fonte, a gente, em vez de selecionar coluna, célula por célula, a gente pode selecionar a coluna inteira. Como? Se a gente clicar aqui na letra correspondente à coluna, no caso aqui A, né, então a gente vai selecionar a coluna inteira. Repare que vai ficar tudo azul, ó. Entendeu? E tudo que eu defini de padrão aqui para essa coluna vai refletir para todos os dados. Tá? Eu posso mudar o tipo de fonte, por exemplo, só para essa coluna e o tamanho da fonte também. Tá? Boto 20 aqui. Mas aí fica um negócio meio bagunçado, né? Tá? Então, para a gente ganhar tempo... uma outra coisa. Toda vez que você errar, pode ser no LibreOffice Writer, que é o editor de texto, pode ser no Calc, pode ser no LibreOffice Impress, que é igual ao PowerPoint, apresentação de slides, né? Em geral, no Windows, né? Se você errar fazendo qualquer coisa, você vai digitar as teclas Ctrl do seu teclado e Z. Deixa eu ver se tem aqui o teclado aqui. Teclado. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Teclado virtual. Deixa eu ver aqui se eu mostro aí na tela aqui. Deixa eu carregar ele aqui que eu vou mostrar quais são as teclas aqui, gente.
Ctrl é aquela que tem lá embaixo, escrito CTRL, tá? Aqui, ó. Estão vendo aí na tela? Então, Ctrl é essa aqui, ó, tá? Vou até desenhar em cima. Usar meus recursinhos aqui. Ctrl 2. Ó. Opa, não pegou. Ele ficou atrás. Ctrl é essa aqui. E Z, a letra Z. Tá bom? Vou minimizar aqui. Então, toda vez que eu fizer alguma coisa errada no meu computador, né, digitando algum texto, alguma coisa, geralmente o Ctrl Z funciona. Então, vamos dizer que sei lá, eu coloquei aqui o tamanho de fonte errado. Putz, eu quero trocar aqui, não ficou legal, que droga. Eu esqueci o que eu fiz antes. Não tem problema. Você aperta Ctrl e Z, ele vai voltar para o estado anterior. Repara lá na tela, ó. Tá? Voltou para o tamanho anterior, tá? Isso aí você pode também, não precisa ficar decorando todas as sequências de teclas também. Você pode explorar o menu, tá? Aqui no menu, em cima tem arquivo, editar, aqui em cima, né? Aqui, ó, menu editar, tá vendo aqui em cima? Né? Arquivo editar. Você pode clicar lá, e aí tem aqui, ó, repara lá. Eu tenho desfazer e refazer. Ou seja, para desfazer alguma coisa que eu acabei de fazer errado, eu quero voltar um passo para trás, eu pressiono Ctrl Z. E assim sucessivamente. Se eu fiz 3 coisas erradas uma atrás da outra, eu posso voltar 3 vezes para trás. 3 vezes para trás. Tá? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Aí eu vou voltando. Tá bom? Beleza. E se eu quiser refazer alguma coisa, Ctrl Y. Então você pode vir aqui no menu editar, ó. Você pode utilizar esse recursinho aqui, tá bom? Tá. Vamos ganhar tempo aqui, gente. Vamos dizer que o padrão para o meu documento, eu quero o padrão, a letra Arial, tá? E o tamanho 16. Arial 16. Então, em vez de selecionar uma coluna, ou 2 colunas, ou 3 colunas, né? Se eu pressionar a tecla Shift, eu posso selecionar uma coluna, aperto o botãozinho do Shift, ó, que é esse botãozinho aqui, Shift, tá vendo? Entre o CAPS e o CTRL, Shift, tá? Opa. Então, então, selecionar várias colunas, ó. Vou deixar o Shift apertado. Cliquei na B, cliquei na C, posso clicar lá na L, ó. Vai selecionar todos, ou seja, se eu não clicar o Shift, ele seleciona um por um separado, tá? Se eu pressionar o Shift, ele vai selecionar todas até aquela que eu pressionei junto. Ou seja, selecionei A, depois apertei A. Ele ou vai selecionar A ou selecionar H. Porém, se eu selecionar A e depois selecionar H, com o Shift apertado, ele vai selecionar todas, tá? Deu um bug aqui no LibreOffice. Vai selecionar todas aqui, tá? Da mesma forma a linha, né? Eu posso selecionar várias linhas aqui, ó, apertando Shift, tá? Também eu posso usar o mouse para isso, tá? Só que dependendo do software, ele pode dar um errinho aqui, aumentar o tamanho da linha, né? Assim como você pode alterar o tamanho, a largura da coluna, aqui entre um e outro tem uma setinha para o lado e para o outro, você pode puxar, né? Ali, ó, puxei, né? E aí você tem essa configuração, você pode fazer na linha também, ó. Ó, pode alterar o tamanho da linha, tá? E aí eu vou usar o recurso Ctrl Z, por quê? Para poder desfazer o que eu fiz. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, tá? Vamos lá, gente, para a gente acelerar aqui. Então, tem um botãozinho aqui em cima, entre o A e o 1, debaixo do B21 ali, entre o A e o 1, um quadradinho vazio. O que é esse quadradinho vazio? Esse quadradinho vazio proporciona que eu selecione tudo, todas as células, né? Todas as colunas e todas as linhas ao mesmo tempo.
Então, você clicar ali, eu vou selecionar tudo, tá vendo? Tá tudo azulzinho. Então, vou botar aqui meu padrão de letra, ó. Vou botar o padrão letra Arial, vou selecionar o tipo da letra Arial, tamanho o quê? 16, tá? 16. E aí vai ficar um pouquinho maior. Aí o que eu faço? Eu vou ajustando aqui o tamanho da coluna, a largura da coluna, de acordo com o dado que eu tenho. Né? Eu vou botando um pouquinho maior aqui, vou ajustando aqui, tá bom? Legal. Vamos combinar uma outra coisa. A linha onde está aqui a descrição, que é a linha 3, ó, matrícula, nome do aluno, avaliação 1, né? E por aí vai, a gente vai escrever outros aqui. Essa linha, a linha número 3, vou clicar no 3, ele vai selecionar a linha toda. Então, essa linha eu vou botar em negrito, né? Vou botar em negrito para quê? Para ele dar um destaque maior. Ó, veja que ficou um pouco mais escuro. Se eu quiser arriscar um pouco mais, eu posso fazer o seguinte. Do lado aqui, né, tem um botãozinho, se você passar o mouse, né, quando estiver com o LibreOffice aí, quem estiver em casa instalado e tal, você passa o mouse, tem aqui cor da fonte, você pode mudar a cor da letra, né? No caso aqui, a cor da fonte está preta, né? A cor da letra que está escrita aqui está preta, e a cor do fundo, né? Então, eu vou tentar inverter aqui para ficar uma coisa bem chamativa mesmo, tá? Eu vou botar a cor da fonte branco no fundo preto. Aqui ele está o fundo branco e a letra preta. Vou botar, então, a letra branca com fundo preto. Cor da fonte, vou selecionar o branquinho aqui, tá? Ó, claro, fundo branco, cor branca, não dá para ver nada. E o fundo vou botar preto. Pronto. Aí eu já consigo ajustar. Vou só puxando as coluninhas aqui para dar uma acertada, tá? E aí eu vou botar aqui, pessoal. Então, tá? Vou fazer igual o diário de vocês, tá? Recuperação da avaliação 1, tá? Vou escrevendo aqui, ó. Repara que fica trepado, tem que ajustar ali o tamanho da largura ali para não ficar feio, né? Então, média, avaliação 1. Média não, né? E assim, no diário, né, o que vale é a maior nota, né? Então, vou botar aqui, maior. Maior entre as duas, avaliação 1, avaliação 2, recuperação da avaliação 2, maior avaliação 2, e aí eu tenho a média da disciplina. Olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó. Como todos, eu quero que todos tenham aqui o mesmo tamanho, mais ou menos, eu vou selecionar aqui a primeira coluna, vou apertar o Shift e vou até a última, tá? Ó, selecionei todas. E aí, então, eu vou mudar o tamanho da coluna ao mesmo tempo de todo mundo. Para quê? Para que eu não tenha que ficar mudando um por um. Eu mudo todos ao mesmo tempo, tá? Vou selecionar aqui, vou puxar um pouquinho, ó. Veja que ele já aumentou um pouquinho. Eu vou ajustando conforme eu quero, ó. Certo? Ah lá, que legal. Vou deixar assim. Vou deixar dessa forma aqui, tá? Vamos lá. Repara, imagina se eu colocar texto aqui, texto, e o negócio nunca tem fim, imagina, eu vou ter que alargar até o final aqui, né? Eu vou ter que botar lá no finalzinho, né? Existe um recurso onde a gente pode fazer com que haja quebra de página, a quebra de texto, melhor dizendo, tá? Então a gente vai ter um espaço da célula definido, onde o texto vai ter que se ajustar à largura da célula, e não o contrário. Eu não tenho que sair alargando a coluna de acordo com o texto que eu tiver maior ou menor. O texto vai ter que se ajustar ao tamanho que está disponível. Como é que a gente faz isso? Tá? Existe um botãozinho, deixa eu ver se ele está aqui. Não está. É porque o LibreOffice você pode adicionar mais botões aqui. Mas vou fazer de outra forma, tá? Vamos lá.
Eu vou aqui em formatar, ah, formatar células. Eu vou selecionar a célula que eu quero aqui, tá? E vou em formatar células, tá? Eu vou formatar aquela célula que eu tenho ali. Deixa eu abrir aí. Fechar algumas coisas aqui que o computador já está com sono. Vamos lá. Ixi. Será que travou minha internet? Espera aí. Vou ver se eu consigo minimizar aqui, gente. Espera aí. Deixa eu ver se eu volto. Beleza, abriu aqui. Abriu agora. Vamos lá. Vou só finalizar aqui. Pronto. Então, nesse caso aqui da formatação, o que eu vou fazer? Né? Eu vou escolher aqui a parte de fonte, né? Eu tenho alguns recursos que eu posso fazer um alinhamento aqui e tal, né? E eu vou aqui na parte de alinhamento, né? Repara o seguinte, depois eu vou ensinar como é que a gente coloca o botãozinho ali para poder facilitar a nossa vida. Mas a gente pode escolher aqui, ó, alinhamento horizontal, né, do texto, ou seja, se horizontalmente, né, ele vai ficar mais para o lado esquerdo, mais para o lado direito, centralizado, justificado. Deixa eu botar um zoom aqui. Se ele vai ficar justificado, se ele vai ficar preenchido, distribuído, né? Então a gente pode escolher aqui, por exemplo, centralizado, para ele poder ficar bem no meiozinho ali, tá? Vertical, eu posso querer que o texto fique um pouco mais na parte de cima da célula, um pouco mais centralizado, mais embaixo, justificado. Vou botar aqui no meio, tá? E aí, tem uma propriedade aqui bacana, que é essa aqui, ó, disposição automática do texto, né? Ou seja, ele vai preencher, ele vai pular uma linha para poder preencher de acordo com o tamanho da célula. Eu vou marcar essa opção aqui, tá? Vou dar um OK, ele vai quebrar o texto ali. Repara aqui, pessoal, ele estava, então, maior avaliação, estava escrito, né, sumindo um pedaço, então agora eu consigo fazer com que ele fique melhor arranjado aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para as outras células. Ó, seleciono a primeira célula, vou ficar com o Shift até a última, tá? E vou a mesma coisa, tá? Formatar, formatar células. Aí vou em alinhamento. Então eu quero que ele fique bem centralizado nas células ali. Eu vou botar aqui horizontal, né? Vou botar lá horizontal. Vou botar centralizado, ó, centralizado. Vertical, vou botar no meio para ele ficar bem centralizado ali, né? Tudo organizado. E vou marcar aqui, ó, disposição automática do texto. Para quê? Para ele preencher o espaço da célula corretamente, tá? Ok. E aí a gente tem o texto aqui corretamente preenchido, tá? Então, a gente tem alguns botões ali que tem as funções que a gente precisa, mas se não tiver todos os botões, né, a gente faz o seguinte, né? A gente então seleciona esse botãozinho de cima aqui, tá? Ah,
uma coisa bacana, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, um outro recurso. Repara o seguinte, que esse livro diário aqui está escrito na primeira célula. Ou seja, se eu escrever qualquer coisa aqui nessa segunda célula, ó, qualquer coisa, ele já vai assumir o texto que estava lá. Por quê? Porque a célula aqui está muito pequena para o texto que eu estou colocando. Né? Vou apagar aqui. Então, para que eu possa ter várias células com o mesmo conteúdo, eu tenho o recurso de mesclar células. Tá? Onde que está esse botãozinho mesclar células? Esse botãozinho aqui, ó. Está até desativado aqui. Né? Ó, vou deixar o mouse em cima. Tem aqui alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, moldar texto, que é o botão que se refere ao que a gente fez agora, né? Moldar texto e deixar dessa forma aqui, tá? E também mesclar células. Quer dizer, eu posso selecionar várias células e mesclar, ou seja, juntar várias células aí, tá bom? Vou só fazer esse recursinho aí para vocês verem como funciona. Aí, mesclar e centralizar células. Tá? Aquele botãozinho que tem uma setinha para o lado e outra para o outro. Tá? Então, vou selecionar aqui, ó, para ficar uma coisa bonita, bem diagramada. Eu vou selecionar com Shift, né? Eu vou clicar na primeira célula aqui, vou clicar na última célula do lado de cá, tá? Vou clicar no botãozinho aqui, ó, mesclar e centralizar células. Aquele botão que eu falei que estava desativado, ó. Esse cara aqui, tá vendo? Ó, esse botão, tá? Esse ali. Então, então vou clicar nele e o texto que está aqui na primeira célula vai passar para todas essas células selecionadas aqui. Essas células selecionadas vão virar uma célula só, né? Aqui a gente tem 9 células selecionadas, vão virar uma só, né? Repara que aqui embaixo, gente, você pode usar como informação útil, né? A informação que tem no rodapé do LibreOffice, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tá aqui, ó. O que você selecionou, ele vai mostrar ali embaixo, tá vendo ali, ó? Selecionado uma linha, 9 colunas, tá? Ou seja, você tem 9 colunas selecionadas em uma linha. Então, se você tem uma linha só com 9 colunas, você tem, então, 9 células. Só multiplicar um pelo outro. Se você tem duas linhas e 9 colunas, você tem 9 vezes 2, tem 18 células selecionadas, tá? Sempre multiplica para saber o número de células, mas dá para ver no visual, bem tranquilo, tá? Legal. Então, vou clicar aqui, mesclar células. Pronto, ó. Repara, ele já ficou, então, né, bem no meio ali, ó. Ó, ficou organizado no meio. Se eu quiser, eu posso até aumentar o tamanho da fonte, ó. Botar um pouquinho maior, para ficar a coisa mais bonita ali, ó. Tá vendo? Negrito, né? Posso ficar um negócio legal. Vamos seguir aqui. Pessoal, tudo certo até aí? Estão conseguindo acompanhar aí? De boa? O computador está dando uns rateados aqui, mas eu acho que a gente está conseguindo tocar aí. Tudo bem? Tudo beleza, pessoal? Estão indo aí? Estão com sono? Só uns pouquinhos, gente. Aguenta aí. Toma um Guaraná natural aí que dá para aguentar. Um amendoim, entendeu? Toma um negócio aí que vão um pouquinho mais para frente, tá? Já está acabando já. Rapidinho. Vamos lá, gente. Valeu. Beleza, vou voltar aqui. Então, eu vou lançar as notas aqui, galera. Tá? Vou lançar as notas aqui. Operação da avaliação. Eu vou deixar ali a maior ali, vazia, que a gente vai jogar uma fórmula ali. Opa. Tá? Avaliação 2, vou jogar uma nota aqui. 6. O cara tirou 4 na segunda avaliação. E maior, vou deixar aqui a média também. Tá? Vamos lá, pessoal. Nessa célula aqui, ó. Ó, nessa célula aqui. Nessa célula, teremos que calcular a maior nota da primeira avaliação. Beleza? Então, aqui a gente vai calcular a maior nota da primeira avaliação.
Como é que a gente faz isso? Simples, tá? Você tem várias formas de poder fazer isso, tá? Vamos lá. A forma mais formal, mais demorada, mas é mais fácil. Você seleciona a célula que você quer, vem aqui, ó, inserir. Vamos lá. Função, tá? Inserir função. Tá vendo ali azulzinho selecionado ali, ó? Inserir função, tá? Ele vai inserir uma função na célula selecionada, beleza? Beleza. Vamos lá. Inserir função, tá? Gente, função, a gente quer dizer função matemática, tá? É uma fórmula para poder ajudar a gente a calcular. Lembra que o Calc, assim como o Excel do Office, são planilhas que a gente utiliza para poder calcular aí uma série de itens aí, tá? Então a gente tem que utilizar fórmulas, porque senão a gente vai ficar fazendo as coisas na mão e é muito complicado. Imagina a planilha enorme aí, você tendo que somar as coisas na mão um a um, não tem como. Então, a vantagem da fórmula é que você, implementando, dando certo para uma célula, você vai poder botar para todas as células ao mesmo tempo. Você vai descer para todas as células, tá? Passar para todas elas aí, beleza? Tá. E aí, se você for um pouquinho curioso, né? Você pode explorar aqui, ó. Repara, você tem aqui, ó, categoria, né? E tem todas as funções aqui escritas, tá? O que a gente quer é uma categoria matemática, tá? Categoria matemática, ali, ó, matemática, para quê? Para a gente poder fazer a conta que a gente precisa. A gente tem que saber o maior número entre dois, avaliação e recuperação, tá bom? Vamos lá, selecionar aqui matemáticas e eu posso, ao selecionar cada fórmula dessa aqui, olha que legal. Cada fórmula dessa, ele vai dar para a gente ele vai dar uma descrição da fórmula, tá? A célula, a fórmula ACOS, né? O formato ACOS, número, ó. ACOS, está aqui, tá? A fórmula. Como se usa ACOS entre parênteses número? O que ela faz? Retorna o arco cosseno de um número. Gente, nem eu lembro direito o que é arco cosseno, tá? Então fica tranquilo aí. Não vou entrar nesse mérito, não, tá? Fica tranquilo. Tá, arco cosseno, vai entrar em trigonometria. Vamos voltar um pouquinho para trás na matemática aí, tá? Mas não é o caso. Mas o Calc proporciona com que a gente possa fazer esse tipo de coisa, tá? Não é o nosso objetivo. O que a gente vai procurar aqui? Se você quiser olhar um por um, né, você vai aprender e vai decorar praticamente aí o que faz cada fórmula. Só que a gente quer uma fórmula que calcule o maior número. Então vamos tentar aqui, entre as fórmulas, ter alguma coisa escrita assim, maior, máximo, alguma coisa assim, para poder ajudar a gente, tá? Mas, ó, não tem aqui alguma coisa, né? Nesse sentido. Então, a gente faz o seguinte, ó. Clica aqui em categoria, né? De novo. Vamos botar todas as fórmulas, tá? Todas. Desculpa. E vamos pesquisar aqui, então, o nome, uma referência do que a gente quer. A gente quer procurar uma fórmula que calcule para a gente, uma função que calcule para a gente o maior número entre ambos, vários números entre dois, três, sei lá. Então, a gente vai procurar ali uma forma que atenda a gente, para a gente poder entender qual é o maior número. A avaliação e a operação. Para quê? Para poder fazer a média. Tá? Tem que ter o maior valor ali para poder fazer a média. Então, vou escrever aqui, ó, no pesquisar, botar aqui maior. Tá? Opa, apareceu uma função aqui com o nome maior. Vamos clicar nela para ver a descrição dela. Maior. Retorna o KS o maior valor de uma amostra. Tá? Não é o que a gente quer, porque ele vai, então, dizer o seguinte, essa fórmula aqui faz o seguinte,
você tem lá 100 números. 100 números. E ele vai te retornar quantos números são maiores. Se você tem um número maior, ele vai te retornar esse único número, um número apenas, tá? Então não é o valor que a gente procura. Vamos procurar aqui uma outra forma. Vamos procurar aqui máximo. Então ele está dizendo aqui, ó, retorna o valor das células no intervalo que verifica vários critérios e vários intervalos, tá? Então, né, talvez seja a minha versão aqui, ele não tem uma forma específica para poder calcular o maior valor entre vários. A gente vai ter que usar uma fórmula meio que genérica, vamos dizer assim, tá? Talvez no LibreOffice que você utilize seja um pouco diferente. Eu estou usando o LibreOffice 6.4 aqui, não sei se já implementaram mais alguma fórmula, tá? Mas no meu caso, então, eu vou tentar usar essa maior aqui mesmo, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, retorna o késimo maior valor de uma amostra. Vamos tentar usar ela aqui, né? E o que que ele faz, né? Ele pede o número dos dados e a ordem do número, né? Qual a ordem do número? Se eu quero o primeiro, eu tenho que botar a ordem 1. Se eu quero o segundo maior, eu tenho que botar a ordem 2. Se eu quero o último maior, eu tenho que botar lá o número correspondente, tá? Então, quero o maior valor deles, tá? Beleza, tá? Posso dar OK ou cancelar, mas já sei qual é a forma que eu vou utilizar aqui, tá? Vou dar cancelar. E aí eu vou escrever, pessoal, sempre que vocês forem começar uma fórmula, tem que sempre começar com o símbolo do igual, tá? O símbolo do igual, que aqui no meu teclado está do lado do backspace, na tecla onde tem o mais aqui, tá? Você bota o símbolozinho do igual ali e escreve a forma que você quer. Ali, ó. Tá? Vou até botar aqui um lembrete, ó. Fórmulas sempre começam com o símbolo de igual, tá? Qualquer fórmula e qualquer conta matemática, você vai ter que sempre botar igual. Igual é um símbolo que vai dizer para o cálculo, olha, quero fazer uma conta matemática, quero fazer uma fórmula, quero fazer uma operação matemática aí, tá bom? Então, igual serve para essa operação que a gente queira fazer, tá? Vamos lá. Igual. E aí eu vou botar a fórmula, então, maior, maior, tá? Aí eu vou ter que abrir aspas. Abrir aspas não, abrir parênteses, tá? E o que que ele faz? O que que ele pede agora? Ele pede, então, repara ali, ó, o intervalo de dados e qual é a ordem que eu quero saber, né? Qual é a ordem, ou seja, qual é a grandeza do número que eu quero? Eu quero o primeiro maior número, eu quero o segundo maior número, eu quero o terceiro maior número. Óbvio que tendo uma fórmula maior e uma fórmula menor. Se eu quiser saber o menor número também, eu posso utilizar a fórmula menor. O menor, o primeiro menor número, eu vou utilizar menor e a fórmula de acordo com a sintaxe da fórmula ali. Tá? A forma com que se escreve a fórmula. Tá? Nesse caso, a gente quer o maior, que é o primeiro maior aí, tá bom? Então, a gente vai ter que definir os dados aqui. Quais são os dados, pessoal? Os dados são os números que vão ser analisados, tá? No caso, eu quero analisar entre 8,5 e 7, qual é a maior, tá? Então, posso clicar com o botão do mouse aqui, seguro o botão do mouse e puxo até onde termina o valor que eu quero, tá? Ali, ó. Tá? Vou botar um texto aqui. Selecione com pressionando o botão esquerdo do mouse do primeiro até o último valor que você quer verificar. Pronto. Tá? Então, eu vou escolher os valores que eu quero ali. Beleza? Ok. Aí,
a fórmula continua. Eu tenho que selecionar os valores, aí eu tenho que botar ponto e vírgula e passar a ordem de grandeza do número que eu quero. Eu quero saber o primeiro maior deles. Então, vou escrever aqui ponto e vírgula. Repara lá. Ó, ponto e vírgula, certo? Continuo. Eu quero saber qual o primeiro maior, tá? Feito isso, fecho parênteses e a fórmula está terminada, tá? Ou seja, eu botei igual para começar a fórmula, botei o nome da fórmula, que é o maior, defini ali o intervalo dos dados, né? Que é a partir do primeiro até o último número que eu quero buscar. Imagine que tivesse 100 números, ele poderia calcular entre 100 números, tá? Sem problema nenhum. E aí eu quero saber qual é a ordem. É o primeiro, é o maior de todos. Eu poderia calcular o segundo maior, terceiro maior, quinto maior, mas é o primeiro, tá bom? Terminou a fórmula, tecla Enter. Então ele vai tentar verificar entre aquele intervalo ali qual é o primeiro maior de todos. Tá? Então, ele procurou aqui, ó. Repara, avaliação 1, aqui, ó, avaliação 1, recuperação avaliação 1, duas notas. Verifiquei qual é a maior delas aqui, ó. Então, a maior delas, a primeira maior delas, 8,5. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui nesse segundo aqui. Mesma coisa, tá? Igual, maior, a parênteses. Vou selecionar aqui o intervalo que eu quero. Duas notas entre 6 e 4. Aí eu coloco ponto e vírgula para poder passar a ordem do número que eu quero. Eu quero primeiro maior. Lembra? Primeiro maior. Eu quero saber a maior nota entre avaliação 2 e recuperação avaliação 2. Para quê? Para poder lançar no meu diário. Tá? Fecha parênteses e dá um enter aí para a gente saber qual é o maior. A gente batendo de olho, a gente já viu que é o 6, né? Mas o computador, né? Ele depende das nossas instruções. O computador não tem, né? Vida própria, pelo menos até agora. Então ele depende de instruções para que a gente possa passar para ele o que fazer, tá? Então naquela célula ali a gente tem que calcular o maior número entre a célula F4, ou seja, coluna F, linha 4, e a célula G4, coluna G, linha 4. Tá? O maior valor, ou seja, a primeira ordem. Tá? Dá um enter aqui, 6. Então, repara, ó, eu tenho aqui maior nota da variação 1, 8,5. Maior nota da variação 2, 6. Tá? Daí a gente vai calcular a média. Tá? Tem gente que vai usar LibreOffice, tem gente que vai usar Google Docs, tem gente que vai usar Excel. Então é sempre bom você reparar lá qual é o nome certinho na fórmula daquilo que você quer. Tá? Tem local que está com a fórmula em inglês, tem local que está com a fórmula em outros idiomas. Então verifique bem aí para que você não tenha problema aí para estruturar a tua fórmula. Tá? Na dúvida, clica lá na célula que você quer, calcular, ó, tá aqui a média, inserir, função ou fórmula, mesma coisa, tá? E aí pesquisar, ó. Aqui em pesquisar eu posso botar a palavra-chave que eu quero buscar, tá? Aí em pesquisar, ó, digite a palavra que se procura, tá? Em pesquisar. Vou botar aqui. Opa, tá com acento. Olha só, tá aqui, ó. Tem uma forma chamada média. Tá? Média, retorna a média de uma amostra. Tá? Então, eu quero fazer a média entre o maior valor da variação 1 e o maior valor da variação 2. Tá? Então, essa fórmula aqui, média. Posso clicar em próximo, posso clicar em OK, ou posso cancelar e digitar a fórmula na mão, que muitas vezes é mais fácil. Tá? Você decorar o nome da fórmula, ou para você clicar lá e puxa para cá, não sei o quê. Tá? Então, média. Tá? Vou aqui digitar, então, média.
Tá, média de quais números? Eu quero calcular. Beleza, Alex. Sem problema. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, gente. Porque senão a gente começa a falar aqui, começa. Enfim, tá? Beleza, Alex. Tranquilo. Vai com Deus aí. Eu vou deixar gravado no YouTube e depois você acompanha, não tem problema. Tá bom? Valeu. Vamos lá, gente. Para a gente poder finalizar aqui, eu não quero me alongar muito, não. Eu vou propor, tá? Um exercício para vocês que eu ia até fazer hoje, mas não adianta a gente fazer as coisas correndo, né, gente? Fazer o negócio correndo não adianta, a gente não entende, não funciona, tá? Depois que a gente terminar esse exercício aqui, eu vou gravar um novo vídeo, tá? Criando uma planilha de controle de orçamento doméstico, tá? Criando uma estrutura parecida com essa aqui, tá? Usando boa parte das formas que está aqui, mas usando para outros critérios, tá? A gente vai, então, ter uma estrutura de decisão para ele poder criar um somatório, criar um saldo em cima de determinados valores aí, tá? Vamos lá, vamos chegar lá e fazer aqui um livro diário bacana, tá? Vamos lá. Então, média aqui, a gente tem, então, que selecionar quais são os valores que eu quero calcular a média. Ou seja, eu quero calcular a média da maior variação, da variação 1, da maior nota da variação 1. Então, eu seleciono essa célula aqui, tá? Ó, essa célula está aqui, a maior variação 1. Aí, pessoal, vocês não vão usar o Shift, não, tá? Se eu uso o Shift, o que ele faz? Ele vai selecionar todas as células até onde eu clicar. Por exemplo, eu quero clicar aqui na maior variação 1 e maior variação 2. Se eu apertar o Shift, tá? Aquele botãozinho que eu expliquei lá, ele vai selecionar tudo até chegar a essa célula que a gente precisa, tá? Ó, repara lá. Olha o que aconteceu. Tá vendo tudo roxinho lá? Ali, ó. Tá? Ó, seleciono, ó, usando o Shift, seleciono todas as células do intervalo, tá? Então, usando Shift é ruim, porque a gente só quer selecionar um valorzinho e outro. Como é que a gente pode fazer? Vamos selecionar de novo a primeira célulazinha ali, e aí vamos usar o botão CTRL, aquele botãozinho lá embaixo, no final do teclado, abaixo à esquerda, tá? Inferior à esquerda, o último botãozinho lá, tá? CTRL. Vai deixar ele apertado e vai selecionar aqui a célula que você quer, tá? Olha lá a diferença, espera aí. Opa, deixa eu... Ah, porque o programinha está ativado. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo agora. Só apaguei ali porque deu um errinho ali, tá? Então, selecionei essa aqui, vou selecionar a próxima. Ah, agora deu certo, tá? Porque eu estou com um programa de capturar a tela, pessoal, e ele dá uns errinhos aqui, mas nada demais, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Usando CTRL, você seleciona apenas as células que necessita para seu cálculo, tá? Ou seja, se você olhar a fórmula aqui, repara ali, média entre o valor que está na célula E4 e o valor que está na célula H4, tá? Então, ele vai tirar a média desses dois valores, dos dois valores que estão em cada uma das células, não de todos os valores que estão no intervalo das duas células. Para isso acontecer, eu teria que usar o Shift. Agora, se eu quero pegar um valorzinho aqui e outro ali, eu uso o Ctrl, tá? Vamos lá.
Só isso, gente, tá? A fórmula fecha, a média ali, com Enter, ele vai calcular a média, ou seja, do valor 8,5 e 6. A média aritmética simples, vai somar os dois e dividir por 2, tá? Então, a soma deu 14,5, dividindo por 2, 7,25, tá? Vamos lá. Uma coisa legal, tá? Já que a gente tem as fórmulas agora, a gente só precisa copiar para as células de baixo, para a gente não ter que digitar todos os valores novamente. Tá? A gente só vai, então, copiar as fórmulas para quê? Para que a gente possa poupar trabalho. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? No valor da maior variação 1, que ele vai entender qual é o maior dos dois ali, eu vou copiar todos esses caras aqui. Ó, tá? Todos a fórmula que está descrita aqui eu vou copiar. Tá? Legal. Aqui, no maior variação 2, eu vou copiar também o conteúdo que está aqui dentro para poder entender qual é o maior valor dos próximos que eu for digitando. Vocês vão ver já já funcionando. Tá? Deixa eu dar um ESC aqui. E média também né, eu vou então copiar o valor dessa fórmula aqui. Para quê? Para que todas as células de baixo já calcule automaticamente. Quando lançar apenas as notas, ele já vai calculando qual é a maior, qual é a maior segunda variação, qual é a média, já vai calcular para a gente automático, tá bom? Então, a gente vai usar aqui um termo que vocês ouvem falar toda hora, né, que é usado, né, vez por outra no computador, que é o Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C vai copiar e o Ctrl+V vai colar, tá? Então, a gente vai selecionar aqui a célula que a gente quer, tá? Copiar, pressiono Ctrl+C, ou, se eu quiser editar, copiar, tá? Editar, copiar. Ó, opa, é isso não. Editar, copiar. Ó, editar, copiar ali, tá? E aí eu vou selecionar todas as outras que eu quero e colar. Eu vou selecionar aqui mais 9 células para baixo para ter mais ou menos 10 alunos, tá? Então já tenho o primeiro ali, vou lançar mais 9 alunos, vou ter 10 no total. Então vou selecionar 9 células, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, ó, eu posso conferir aqui embaixo, tá? Aqui na parte de baixo aqui, ó. Selecionado 9 linhas, uma coluna. Se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter a quantidade de células que eu selecionei, 9 células, tá bom? Beleza. Selecionei, agora pressiono então Ctrl V. Ele vai dar um erro ali de valor. Por quê? Porque ele está esperando que você digite o valor nas células que ele está aguardando fazer o cálculo. Você copiou a fórmula primeiro, perguntando qual é o maior valor entre a célula tal e a célula tal. Só que não tem valor nenhum ali. Então ele não vai conseguir chegar lá, não vai conseguir entender. Tá bom? Não tem problema. Quando a gente lançar os valores lá, ele vai corrigir isso. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa aqui em maior da variação 2. Ó. Ctrl C, selecionando o local que tem a fórmula. Tá? E seleciono todos os outros embaixo aqui. Né? Repara, ó, 9 linhas, uma coluna lá embaixo. Ctrl V. Valor também. Fazer a mesma coisa aqui em média. Vou selecionar a célula que tem o valor da fórmula que eu pretendo copiar. Ctrl C, copiei. E aí vou selecionar todas as outras células até lá embaixo. Tá? 9 células para baixo. Ctrl V, colei também. Ah, professor, tá com um negócio de valor aí, coisa feia, coisa ruim, não gosto disso. Calma, vamos chegar lá, tá? Eu vou preenchendo aqui os nomes e as notas, tá? E automaticamente ele vai calculando ali, tá bom? Ó, matrícula 2, a Aline da Silva, avaliação 10, segunda avaliação eu tiro 7. Ó, repara aqui, ó. Digitei o valor aqui, ele já apareceu aqui, ó.
tá? Apareceu 10 aqui. Avaliação 2, 8. Então, olha que legal. Como você só tem um valor ali em avaliação 2 e não tem recuperação, então ele deduz que a maior nota até agora é 8, porque ele não tem a outra, então tu tem 8 por enquanto. É a maior que você tem. Caso você tenha aí uma nota maior, ele muda o valor. Vamos ver? O destaque 7. Olha a maior avaliação 2 ali, ó. Não mudou. Tá? Agora, se eu digitar 9, ele está calculando qual é a maior. Vamos ver se ele vai mudar lá. Ó, maior avaliação 2, 9. E repara que a média já entrou automático aqui. Legal, né? Porque a gente já calculou todas as fórmulas anteriormente. Tá? Vamos lá, pessoal. Vou preencher então rapidinho. Tá? Vou botar mais um outro atributo ali, né? Se o aluno está aprovado ou reprovado. E a gente finaliza. Tá bom? Vamos lá. 3, Robson Cruzoé. Nosso famoso Robson Cruzoé. 6, variação 2, 1, recuperação 3, média 5,5, já calcula direto. Vou preencher aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto. Fazer logo aqui. Aí vou botando aqui o nome das pessoas, Geraldo, Luiz. Nome de famoso. Ayrton Senna, Raul Gil, Silvio Santos, Fausto Silva, sei lá, Luiz Lamarco. Sei lá, pronto. Qualquer coisa aqui. Vou preenchendo as notas aqui aleatórias, tá? É não, né? Isso. Estou tirando nota muito baixa. Pronto. Já temos ali, então, a média calculada, tá? Repara, eu preenchi, então, todos os campos. Pessoal, falta mais uma informação no nosso diário. Qual é a informação? Eu estou vendo as coisas ali de cabeça, né? No nosso curso, né? Só é aprovado aquele aluno que está com a média. Vamos pensar num diário simples, tá? Um diário muito complexo, a gente vai ficar até mais tarde aqui. Não tem problema nenhum, tá? Só que eu vou fazer uma coisa um pouco mais simples para a gente poder não ter uma sobrecarga de atividades ainda hoje, tá? Falta qual informação? Saber qual aluno efetivamente está aprovado ou não. Falta essa informação. Então, eu preciso descrever ali, né, se esse aluno está aprovado ou não. Como é que eu posso fazer? Eu vou botar aqui um título aqui chamado situação, tá? Situação. Tá bom? Situação. Eu vou selecionar o ícone de centralizar verticalmente, quer dizer que ele vai ficar bem no meio da tela, ó, no meio da tela, tá? Da célula, na verdade. E alinhar o centro quer dizer que eu vou botar ele no meio aqui da tela, aqui, ó. Bem no meio aqui, nem lá para a direita, nem para a esquerda. Vai ficar bem no meio certinho, tá? Alinhar o centro, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a célula para não ficar tão apertado. Legal, tá ali, ó, situação. Aí, pessoal, a gente vai utilizar uma fórmula agora bacana chamada C. O que acontece? A gente precisa olhar para a média aqui, né, desses caras aqui, e verificar, olha, se o aluno, para ele ser aprovado, ele tem que estar com média 7 ou superior.
Então, se ele tiver com nota 7 ou acima, mais um convitinho aqui. Se ele estiver com nota 7 ou acima, está aprovado. Se tiver com nota abaixo disso, está reprovado. Então, a gente tem que usar a formuleta C aqui, né? Ó, botar começar com igual, C, tá? Então, como é que funciona essa fórmula aqui, pessoal? Olha só. Tá dizendo aí, C, teste, vírgula, ponto e vírgula, melhor dizendo, né? Valor, então, ponto e vírgula, valor do contrário. O que é o teste, pessoal? O que seria o teste? O teste é verificar a condição se vai ser atendida ou não. Qual seria a condição a ser atendida? A condição a ser atendida é esse aluno, para conseguir alcançar a aprovação, ele conseguiu a média 7 ou não. Eu vou ter que testar a média dele para ver se ela está igual ou maior a 7, né? Porque pode ser 7 ou até acima de 7. Né? Se eu botar só igual a 7, os valores, imagina, né? O aluno só está aprovado se tiver 7. O professor tira 9,5, não, é aprovado, não é 7, está com 9,5, né? Não faz sentido, né? Então, ele está com nota 7 ou superior, qualquer valor acima de 7. Ou 7 ou acima disso. Se não atender esse critério, se não tiver maior que 7 nem igual a 7, qual a única opção que sobrou? Menor que 7. Eu só tenho valores menores que 7, iguais a 7 ou maior a 7. Se igual ou maior a 7 é aprovado, o contrário, ou seja, menor, está reprovado. Tá bom? Então, a gente vai definir isso na fórmula aqui agora, tá? Então, ali, ó, tá bem claro. C, teste, eu vou ter que verificar, então, fazer esse teste ali, ponto e vírgula, valor, então, quer dizer, qual é a mensagem, o que ele vai mostrar ali, caso atenda esse critério? O que vai mostrar? Então, a gente vai ter que descrever a fórmula. Se a nota for igual ou maior a 7, ele vai estar aprovado. Se não, é o outro valor, né, do contrário, reprovado. É a situação do aluno, tá bom? Vamos lá. Se, aí eu vou testar aqui, ó, a média, né? Eu vou clicar em cima da média aqui. Se o valor que está nessa célula ali, o valor que está na célula I4, eu não sei o valor que está ali, tá? O valor pouco importa. O que importa é eu criar a fórmula para que o valor que entrar ali ele seja adequado pela fórmula que eu estou discriminando ali, tá bom? Se o valor que está em I4 for maior ou igual a 7, ó, maior ou igual a 7, ou seja, o valor que está em 4 é maior ou igual a 7, a gente está vendo que é 7,25. Então, se for maior ou igual a 7, o que ele vai fazer? Ponto e vírgula. Aí eu tenho que botar, se for texto, eu tenho que botar entre aspas, tá? Se for um número, eu posso escrever direto. Se for texto, tem que botar entre aspas. Isso na fórmula do C aqui, tá? Então tem que botar entre aspas a mensagem. Aprovado. Se não, tá? Então, se não atender esse critério, ele vai entrar no critério não atendido, né? Se não atender o critério maior ou igual a 7, então ele está reprovado. Então quer dizer que a nota dele não atingiu os objetivos aí do curso, no caso, né? A aprovação. Então bota ponto e vírgula e bota a mensagem, reprovado. Aqui, gente, ó. Se o valor que está em 4 for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, eu digo que ele está aprovado. Do contrário, vai estar reprovado. Tá bom? Então, a gente tem que definir isso para a situação nessa célula e copiar para todas as outras células, para que a gente saber se o aluno vai estar aprovado ou não. Tá bom? Vou dar um Enter aqui. Bora lá, aprovado. Legal, Cine. Tranquilo, tá? Boa noite aí, né?
o que você não conseguiu acompanhar, tá? Eu vou subir esse vídeo no YouTube, depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? Sem problema nenhum, beleza? Retornando aqui, pessoal. Então, aqui, ó, essa célula aqui já está direitinho, já está funcionando, tá? Então, eu tenho que copiar esse conteúdo para as outras. Para quê? Para que ele analise também os outros valores de média e veja se aquele aluno está aprovado ou reprovado. Então, vou dar um Ctrl C aqui, vou selecionar todas as células para baixo e vou dar um Ctrl V. Eu vou colar o conteúdo da fórmula. Tá? O conteúdo da fórmula vai analisar o valor que está descrito na média e a partir daí vai tomar a decisão se escreve aprovado ou reprovado. Tá bom? Vamos ver. A gente pode conferir, pessoal, a gente pode acontecer de escrever a fórmula errada, alguma coisa assim, e dar um valor contrário, né? Vamos conferir aqui, ó. Olha só. 7,25 maior ou igual a 7? Aprovado. 9,5 maior ou igual a 7? Aprovado. 5,5 maior ou menor que 7? Menor. Reprovado. 7, 5. Então, a fórmula deu certinho. Tá bom? Beleza, pessoal? Como é que estamos aí? Aguentem aí. Tá acabando, tá? Só mais um pouquinho aí, rapidinho, tá? Deixa eu ver o chat aqui. Estão aguentando aí? Legal. Tá. Pessoal, tem mais uma outra coisa, tá? Uma outra coisinha aqui. Nos critérios de aprovação, a gente não leva em consideração somente a nota, né? O que é interessante? Interessante também as faltas. Não adianta o cara faltar, né, direto. Aí a pessoa, cheguei na hora da prova, agora eu vou arrebentar, deixa comigo mesmo, aqui tem coragem, vou regaçar mesmo, pode deixar comigo. Vai lá, tira um 10 e tchau. Mas o que deu? O cara nunca assistiu aula, aí baixou um santo lá, pronto, passou. Quer dizer, isso não é aceito, né, pelos métodos formais de educação, né, pelos PPCs e tal. O aluno tem que estar em sala de aula, tem que frequentar a aula, que é uma forma também de mantê-lo aí instruído com as informações, não só da disciplina, o componente curricular, mas também ter a vivência da escola e tal, né, aquela coisa toda. Então, a presença é muito importante. Então, a gente tem que também colocar, de alguma forma ali, essa informação e fazer o cálculo na situação para ver se o aluno está aprovado ou não está aprovado. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Vamos fazer uma coisa bacana, tá? Opa, zoom errado. Vamos lá. Aqui, repara ali, ó, média e situação. Eu quero inserir uma nova coluna entre média e situação. Qual é a coluna? Eu quero botar uma coluna ali, depois de média antes de situação, para ter o cálculo das faltas do aluno, tá? Ter o cálculo das faltas do aluno para saber, de acordo com o número de faltas que ele tenha, ele vai estar reprovado ou não, tá? Então, a gente sabe que o aluno com mais de 25% de faltas do curso, ele está reprovado, tá? No nosso curso, a nossa disciplina, tá? Aqui, no nosso caso aqui, não tem o valor padrão, mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que nosso cursinho aqui, que a gente está fazendo aqui, né, para poder criar esse diário, ele tem um total de 80 aulas. Eu vou botar até essa informação ali em cima ali para a gente poder ter uma ideia, tá? Vou botar aqui, ó. Ó, repara, pessoal. Para a gente inserir uma linha ou uma coluna ou várias colunas, a gente pode fazer o seguinte: eu vou querer inserir duas linhas ali. Para quê? Para inserir informação nova, tá? Eu vou selecionar aqui a linha, vou clicar em cima dela, posso segurar com o botão esquerdo do mouse e puxar para baixo para selecionar mais uma outra. Olha só o resultado, ó. Selecionei duas ao mesmo tempo, tá?
Daí, eu vou fazer o seguinte. Em cima da parte que está selecionada, eu vou clicar com o botão direito. Repara lá. Botão direito. Aí tem aqui, ó, o... Opa. Tem aqui a área ali onde está selecionado inserir, tá? Eu vou clicar ali em cima de inserir, tá bom? Inserir o quê? Eu quero inserir duas linhas novas. Para quê? Para escrever ali, se o aluno tiver com nota abaixo de 7 e com mais de 20 faltas, e está aprovado. Vou botar essa informação ali para a gente saber o que fazer, para ele não ficar desavisado, a gente já ter a coisa clara ali, tá bom? Então, vou inserir aqui. Inserir. Tá? Repara, como eu selecionei duas linhas, automaticamente, né, quando eu cliquei em inserir, ele já inseriu duas linhas, né? Então eu tinha selecionado duas linhas, ele já jogou duas linhas para mim ali, tá? Então essas duas linhas ali eu vou utilizar para poder escrever essas informações, tá bom? Então selecionei as linhas, cliquei em inserir, inseriu as duas linhas que eu havia selecionado anteriormente, tá bom? Beleza. Uma água aqui, gente, perdão. Tá. Daí eu vou escrever informações aqui, ó. Aprovação. Vou acertar já, tá, gente? Por nota. O aluno está aprovado com nota 7 ou acima. E reprovado abaixo de 7. Calma que eu vou ajeitar aqui. Ó, vou mesclar as células, tá? Lembra, ó, mesclar as células, vou clicar ali, mesclar e centralizar as células e vou botar a informação ali, tá bom? Ó, cliquei aqui, vou diminuir o tamanho da fonte, vou botar um pouquinho menor para não, porque senão chamar mais a atenção do título, né? Vou botar aqui 18, tá? Aprovação por nota, o aluno está aprovado nota 7 ou acima e reprovado com abaixo de 7. Outra informação, aprovação por falta. O aluno, a disciplina, tem 80 aulas. O aluno estará reprovado quando tiver mais do que 5%. Ou seja, 20 faltas. Pronto, vou fazer a mesma coisa. Vou formatar aqui, bonitinho, parará. Tudo legal, tá? Opa, errei aqui. Ctrl, pronto, viu? Nem deu para notar aí, né? Fiz uma lambança aqui, Ctrl Z já salvou, tá? Centralizei aqui, diminui o tamanho da fonte. Beleza, tá? Temos informações aí. Então, quando o aluno está aprovado, quando ele está com nota 7 ou acima, e é reprovado com nota abaixo de 7. Aprovação por falta, tem 80 aulas. Qualquer aluno vai estar reprovado se ele tiver mais que 25%, ou seja, 20 faltas. Se ele tiver com mais, aí não é 20 faltas, tá? 20 faltas é o limite. Ele tem que estar com mais do que 20 faltas para estar reprovado, tá bom? Vamos corrigir aqui. Pessoal, eu vou selecionar então essa célula aqui. Vou clicar com o botão direito. Olha só. Selecionei a célula, a coluna, melhor dizendo, coluna inteira aqui. Vou clicar com o botão direito. E aí, eu posso escolher aqui se eu quero, o que eu quero fazer. Eu quero inserir uma coluna antes daquela que está selecionada, ou seja, eu quero selecionar uma coluna antes da situação ou depois da situação. Se eu quero inserir uma coluna entre média e situação, eu tenho que inserir uma coluna antes, né? Vai ficar aqui do lado esquerdo, ó.
vai ficar aqui para cá, ó, tá? Se eu inserir depois de situação, ele vai ficar aqui, ó, tá? Aqui. Se eu inserir antes, ele vai ficar entre média e situação. Então tem que botar antes. Entenderam? Beleza. Vamos lá. Então, botão direito, inserir, inseriu antes ali, tá bom? Legal. Eu vou botar aqui o nome da coluna, ó, faltas, tá? Faltas, número de faltas. Vou botar valores aleatórios aqui, tá? 24, 18, esse aqui tem 0 falta, 2 faltas, 0 falta, 30 falta, 6 faltas, 2 faltas, vou botar aqui 20 faltas também e 20 faltas, tá? Então, agora a gente tem que levar em consideração não só a média, tá? Não só a média, mas temos que levar em consideração a questão das faltas, tá? Então, nós temos que considerar duas coisas aí, tá? Vamos lá. Então, a situação não vai levar em consideração só a média, vai levar em consideração mais coisas aí, tá? Ou seja, essa fórmula que está aqui, eu vou ter que refazer ela. Por quê? Porque eu vou ter que ter agora, vou ter que analisar duas situações, tá? O número de faltas e a nota, tá? Não basta analisar uma só situação. Então, tem que tentar uma fórmula que atenda o nosso enunciado, tá? Eu acho que tem mais de uma forma de fazer isso, tá? Porém, existem algumas fórmulas ali, vamos tentar encontrar mais fácil, tá? Vamos lá. Vou clicar aqui, pessoal, em inserir fórmula, função, né? Inserir função, tá? Vai ser uma função para a gente, para atender os nossos critérios ali, tá? Inserir função. Beleza. Aí, ele está levando em consideração que já tem aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar, tá? Porque ele já está usando a formatação da forma anterior. Eu vou apagar o valor daqui, tá? Para ficar mais fácil. Vamos inserir uma nova fórmula aqui. Vou pesquisar aqui a fórmula C. Tem várias C aqui, né? Tem vários tipos de C aqui. Bom, existe uma fórmula aqui que verifica o seguinte. Se ele vai verificar várias condições e vai retornar um valor de acordo com a primeira condição verdadeira. Só que acontece, não adianta o aluno estar com nota 7 e 30 falta. 30 falta é reprovado. E não adianta com o aluno que nunca faltou e vai estar com nota 1, está reprovado também. Então, pessoal, na matemática, na matemática lógica, existe duas condições interessantes, né, que a gente vai ter que levar em consideração no momento de tomar uma decisão, que é a estrutura do OU e a estrutura do E. O que faz o OU? Tá? O OU ele vai te retornar um valor verdadeiro caso uma situação seja verdade ou uma outra seja verdade. Ou seja, como tem aquela frase, né? 6 ou meia dúzia. Eu espero o número 6. Você pode me falar 6 ou meia dúzia. Um ou outro
vai me servir. Ou 6 ou meia dúzia é a mesma coisa. Tá? Dando um exemplo bem simplesinho aí. Uma outra condição é o E. Né? Não adianta eu ter uma coisa pela metade se a outra parte não está me atendendo. Por exemplo, você vai comprar uma moto, né? E aí você procura uma moto que tenha dois critérios aí, né? Tem que ter dois critérios básicos aí para poder te atender, tá? A moto tem que estar com motor bom e a estrutura, a carenagem boa, tá? Tem que estar com as duas. Motor bom e a carenagem boa. Se o motor tiver bom e a carenagem está boa, ela vai andar. Porque, né, a roda, ninguém vai vender moto com pneu furado, né? Aí não faz sentido, tá? Então, você procura ali nos anúncios, né? E acha ali, por exemplo, bota ali, moto com motor bom. Vai aparecer um monte de moto com motor bom. Você vai ver o anúncio lá, vai ver mais de perto, ó, cara, tá com, no telefone, né? Ó, tá com motor show de bola, cara. Só que ela, tá com multa, tá com os amassados, tá com o tanque aqui amassado, tá com problema. Aí tu, pô, tá com motor bom, mas não adianta, porque ela tá aí, né? Moto bruxa aí não serve, né? Aí você vê um outro anúncio, a moto tá brilhando, tá linda, tá maravilhosa, só que tem que fazer o motor da moto, o motor tá quase batendo. Pô, não adianta, porque tá com a carenagem boa e não tá com motor bom. Então, assim, não me adianta, tem que ter as duas condições verdadeiras. Exatamente o que a gente vai fazer aqui. O aluno que não tiver nota acima de 7 ou superior, ele não vai estar aprovado. E se ele tiver mais que 20 fatos, vai estar reprovado também. Então tem que ter o atendimento às duas condições. Tá? Para isso, pessoal, a gente vai usar a estrutura aqui do E. Tá? O que faz o E? Vamos botar aqui no detalhe. Vamos lá. E. O que faz aqui? Ó? E, valor lógico 1, valor lógico 2. Retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Tá? Ou seja, eu vou ter que agregar, né, duas condições para ele poder me retornar aí uma condição bacana. A gente pode, então, por exemplo, né, fazer aqui a junção de fórmulas. A junção da fórmula C com a fórmula E. Por exemplo, vamos fazer lá. Fazer a formuleta aqui. Né? C. Aí eu vou fazer o teste, né? O teste ele tem que me retornar verdadeiro para ele estar aprovado. Se ele não me retornar verdadeiro, ele vai estar reprovado. O que vai ter que ser verdade? O aluno que tem menos de 20 faltas ou menos e tem nota 7 ou superior. Então, vou ter que testar essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, vou juntar a C com o E. C, E. Vou testar aqui se vai ter verdadeiro. C é o primeiro teste. E, né? Vamos lá. C. Aí eu vou botar o E. Vou juntar duas formas ao mesmo tempo. E. Para voltar verdadeiro. Vou juntar aqui. Aí eu vou testar a média, né? Que é 7,25. É maior ou igual a 7. Tá? Maior ou igual a 7. Se for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Tá ok, tá certo. E mais outra coisa. Tem que estar funcionando. Tá? Faltas tem que ser menor. Eu posso botar menor ou igual a 20 ou menor que 21. Né? Ele não pode ultrapassar 20. Então, se ele tiver 21, já estourou as faltas, ou qualquer coisa que for maior, né, do que 20 também está valendo. Então, essa J6 aqui tem que ser menor ou igual a 20. Tá?
Então, o aluno vai estar aprovado quando? Quando ele tiver uma média maior ou igual a 7 e quando ele tiver faltas menores ou igual a 20. Se isso acontecer, ele está aprovado. Então, eu vou botar aqui, ó. Se isso acontecer, está aprovado. Se não, opa, se não, reprovado. De novo, gente, vamos com calma aqui. Entenderam o porquê do E? O E, ele vai juntar duas condições e vai ver se as duas são verdade. Se as duas forem verdadeiras, eu tenho, então, atingimento daquilo que eu pretendo, tá? Não adianta ou uma coisa ou outra. As duas têm que ser verdade. O aluno tem que ter pouca falta e tem que ter boa nota para poder passar. Se nenhuma coisa nem outra, já era, tá? Então é por isso que eu botei o E aqui, ó. Por isso que eu botei o E aqui, ó. Teste lógico. Dá para ver direito, né? Deixa eu. Opa, deixa eu botar aqui. Teste lógico, tá? Então ele vai estar verificando ali, né? Se as duas condições são verdadeiras. Se o valor que está em 6, que é a média, for maior ou igual a 7, legal, show de bola. Se o valor de faltas for menor ou igual a 20, até 20, tá valendo. Qualquer valor abaixo de 20 ou até 20, tá legal, tá? Se essas duas coisas forem entendidas, o aluno está aprovado, né? Que está aqui, ó. Peraí. É o que está aqui, aprovado, ó. Se qualquer uma das duas for falso, já era, reprovado. Entendeu? Vou dar um enter ali na fórmula ali para a gente poder ver funcionando, tá? Fiz a fórmula, agora eu vou copiar então o valor para baixo, tá? Ó, estou selecionando tudo, tá bom? E vou colar para baixo. Ctrl V. A célula já contém dados, deseja sobrescrever, parar, desejo. Vamos conferir agora, pessoal, vamos ver se deu certo, tá? Vamos ver agora. Olha lá. Aluno está reprovado. Por quê? Ele tem a média 7,25. Pô, legal, né? 7,25. Mas tem 24 faltas, né? Ferrou. Coitado, está reprovado. Aluno está aprovado. Por quê? Média 9,5. Legal. E falta 18. Opa, legal, hein? Aí deu certo. Aluno está reprovado. Por quê? Média 5,5. Não está com a média. Tem zero falta. Pô, não adianta. Não faltou nada, mas não tem nota. Aluno aprovado, por quê? Média 7, está ali na raspa. E faltou duas vezes só. Legal. Aluno reprovado, por quê? Falta zero. Não faltou nenhum, mas está com a média 5. Aí não adiantou. Ó, reprovado, nota e falta. Aprovado, 7,5, 6. Repara, então, que a fórmula, então, funcionou quando se atendeu os dois critérios ao mesmo tempo. Tanto a questão das notas quanto das faltas. Então, para isso, a gente teve que usar um conectivo ali, né, o E, para poder testar uma condição e testar outra condição. Se as duas forem verdadeiras, funcionou legal. Legal? Pessoal, como é que tá aí? Conseguiram pegar aí? Foi difícil essa parte do E aí? Conseguiram entender? Estão com dúvida? É hora de perguntar, hein? Tá? Beleza? Deu certo? Não doeu, não? Doeu, mas tá indo. Beleza, gente, tá? Então, assim, ó, isso, maravilha, tá? Ah, assim, vamos lá.
eu gostaria muito, tá, de ver vocês fazendo isso, tá? De ver vocês entendendo, botando a mão na massa, tentar fazer, tá? E gostaria muito de tentar aplicar um teste, nem que simplesinho, para a gente tentar fazer isso, até como avaliação. Como a gente não tem noção de quando vai voltar as aulas presenciais, então eu não sei se eu vou poder aplicar esse teste. De qualquer forma, a gente teve essa aula, né, foi ministrado, e remotamente, não necessariamente eu vou cobrar de vocês essa parte lógica aqui, até porque, apesar de fazer parte, tomada de decisão tem que fazer parte da nossa vida como um todo, né, a gente tem que entender raciocínio lógico, né, eu acho que não é o foco principal do técnico de segurança do trabalho, né, saber conectores lógicos aí, né, estruturas de decisão, né, porque isso está mais ligado à área de programação, né. Por mais que o Excel também você use para fazer programação, né, coisa mais simples, mas eu vou tentar não cobrar nesse nível aqui que eu fiz em avaliação se for remota. Se for presencial, a gente dá mais uma revisão e é possível cair na prova sim, tá? Mas se a avaliação realmente for encaminhada dessa forma de fazer remotamente, então eu pelo menos no primeiro momento, não pretendo cobrar nesse nível aí de vocês, tá bom? Eu me dou por satisfeito com vocês conseguirem entender e acompanhar, tá? Tem o vídeo aí para vocês poderem reprisar quantas vezes quiserem, tá bom? E daí eu vou, então, logo depois, tá? Provavelmente amanhã, eu já vou passar uma atividade para vocês me entregarem até o momento da próxima live, que é daqui a 15 dias, 14 dias, né? 15 não, 14 dias. Então, daqui a próxima quarta-feira, se é a próxima outra, a gente tem uma próxima live para a gente falar um pouco de LibreOffice Impress e falar um pouquinho aí de alguns detalhes, tá? Eu vou, como falei, gravar um videozinho fazendo planilhinha aí de gerenciamento de controle de gastos domésticos aí, né, que vai usar um pouco desses comandos que a gente utilizou hoje, mas um pouco mais a fundo, para que a gente possa, então, absorver esses conhecimentos bacanas aí que a gente precisa no nosso dia a dia, tá? São comandinhos, alguns comandinhos que botam medinho ali, mas também não é nada demais, tá? Depois a gente pega no dia a dia e fica bem tranquilo aí, tá bom? Pessoal, então, caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida, tá? Não tenho mais nada para colocar, tem grupo de e-mail, tem grupo de WhatsApp, vocês ficarem à vontade para colocar as coisas, né? As dúvidas, escreverem aí, tá? Quanto à aula de hoje, foi tranquilo, como vocês colocaram aí, né? Não tiveram muitas dúvidas aí. Estou disponível nos canais aí que a gente colocou. Uma coisa que eu ia pedir para vocês, como de forma auxiliar também no controle de frequência, de presença, de controle também de participação nas atividades, é que vocês se inscrevam no canal, tá? Porque eu não consigo ver claramente, pelo menos com poucos recursos, né? Em pouco tempo, quem viu essa aula, quem não viu, tá? Pelo YouTube, porque nem todo mundo esteve presente, então eu tenho que controlar a frequência de alguma forma. Então, assim, eu consigo ver aqui, né? Quem pelo chat, né? Eu consigo ver quem está presente aqui no momento não, mas eu também estou considerando que outros alunos vão ver pelo YouTube, tá? Então, peço a vocês que se inscrevam lá no canal do YouTube, né? Que eventualmente, caso você não esteja, é possível nesse momento estar no Meet agora, mas se você estiver lá no YouTube, viu o vídeo lá, pelo menos se inscreveu, eu consigo associar teu e-mail aí com a tua conta, com os registros que a gente tem, eu consigo marcar a tua presença. Agora, se não teve no Meet, nem viu no YouTube, nem se inscreveu, eu não tenho como controlar que você realmente teve presente, que viu, né?
e somente se me retornar alguma atividade, mas também é uma coisa assim que a gente não tem uma clareza muito grande, porque a gente pode entregar atividade professor sem ter visto a aula, por exemplo, né? Então, para facilitar a vida da gente aí, para todos nós ficarmos aí, né, com essas rédeas curtas aí, vamos tentar seguir dessa forma, tá bom? Pessoal, era isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. E qualquer dúvida aí que vocês tenham, qualquer coisa que vocês precisem, estou às ordens aí à disposição. Pode chamar no WhatsApp, pode mandar mensagem, mandar e-mail, fique à vontade, tá bom? Galera, era isso por hoje, tá? Em caso de dúvida, estou à disposição. Boa noite para vocês. Desculpe aí o atraso e a ida até um pouquinho mais tarde. Na semana que vem vocês vão estar com a professora Mirella e na próxima quarta-feira, após essa aula com a Mirella, vai estar comigo de novo, tá bom? Galera, um abraço aí. Boa noite para vocês aí. Bom sono, bom descanso. Valeu!